Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira, saiu tema novo, saiu pesquisa nova aí para a gente comentar aí nessa quarta-feira, porque a gente tem os dados do comércio do mês de junho. E tem uma boa decepção aí, era até esperado, né, já esse resultado aí, mas não deixa de preocupar a situação, né? Porque é a terceira queda consecutiva do comércio, então a gente vai explicar o que está acontecendo com o comércio brasileiro aí nesse momento. Então o tema desse vídeo de hoje é o comércio. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para não perder nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo aí, falando de temas de economia brasileira, economia internacional, temas específicos e especiais de economia, para vocês não perderem nenhum detalhe aí do que está acontecendo na economia e para vocês também não perderem aquela sua discussão que vocês têm aí com seu tio do Zap que vai vir com aquela fake news para cima de vocês. Eu também quero pedir para vocês me ajudarem aqui no Apoia-se. Esse canal aí depende da ajuda de vocês para se manter de pé e toda ajuda aí é bem-vinda. E para todo mundo que puder me ajudar com mais de R$10 por mês, tem brindes especiais, aulas minhas gravadas aí, mostrando aí o funcionamento da economia a partir dos temas mais básicos. A primeira aula já está disponível e a segunda aula está saindo do forno nessa semana aí. Em breve a gente já vai disponibilizar essa segunda aula para vocês. Então, por favor, quem puder me ajudar aí, eu agradeço e muito. Mas vamos falar agora do comércio brasileiro aí desse mês de junho, que você teve essa pesquisa hoje aí do IBGE sendo divulgada, né? Então a gente tem a terceira queda consecutiva, agora uma queda de 0,1%, então não é uma queda tão expressiva, significa que o comércio ficou meio de lado, se a gente comparar com o mês de maio. A boa notícia é que o comércio está um pouco melhor do que estava no mesmo período do ano anterior, você tem uma alta de 0,3% aí, em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, comparando junho de 2025 com junho de 2024, mas a gente tem uma desaceleração em 12 meses, então agora o acumulado em 12 meses está em 2,7%. E a gente tem então que alguns fatores já chamam um pouco de atenção, né? Porque primeiro, é a terceira queda consecutiva e a gente não teve crescimento, por exemplo, em maio. Então a gente já discutiu isso aí nos outros vídeos, mas maio não ter um crescimento do comércio é algo preocupante justamente pelo fato de que maio é um mês que o comércio costuma ter bons resultados, né? O mês do Dia das Mães, né? Um mês que se gasta bastante aí no comércio. Então você ter um maio bem decepcionante e junho também bem decepcionante liga um belo sinal de alerta aí no que está acontecendo aí no ritmo econômico da economia, né? Lembrando que a gente está, pelo menos aí, os dados estão mostrando que o desemprego continua baixo, que a renda continua aumentando, né? Então, para onde está indo esse aumento da renda, né? Então, o que o brasileiro está fazendo com esse aumento da renda? A gente viu aí que os preços do setor de serviços aumentaram nesse mês aí de agosto, por exemplo. Nesse mês de julho, por exemplo, em agosto saiu os dados de agora, né, do mês de julho, né? Então, provavelmente a gente vai ver um setor de serviços um pouco mais aquecido, né? Então, a gente vê aí que o brasileiro está fazendo, de novo, né, uma coisa que tinha saído um pouco da moda, que é aquela difícil decisão, né, de o brasileiro ou vai consumir um pouco de serviço, né, fazer um pouco de lazer, ou vai comprar algo para ele, né? Então, muitas vezes o brasileiro estava conseguindo comprar algo para ele e também se divertir um pouco, né? Então melhorando o serviço e comércio ao mesmo tempo, só que agora aí a gente já vê terceira queda no setor comercial aí, mostrando aí certos problemas na área. Vamos ver o gráfico e tentar entender da onde que está vindo essa queda aqui do setor de varejo, né? A gente tem aqui, de maneira geral, você teve uma queda de 0,1%, enquanto os combustíveis tiveram uma leve alta, né, 0,3%. Hipermercados e supermercados teve queda de 0,5%. Tecidos e vestuários tiveram uma alta de 0,5%. E nos outros serviços aí, nos outros setores, né, que eu separei aqui para vocês, todos quedas, né? Móveis eletrodomésticos 1,2%, material de escritório 2,7%, veículos e peças 1,8% e material de construção 2,6%.
Primeira coisa que é importante a gente observar aqui é que você tem dois blocos bem diferentes aí de situações, né? Primeiro que você tem alguns setores aí que mesmo com queda, mesmo com alta, ficaram quase que estagnados, né? Isso aí a gente pode falar dos combustíveis, dos hipermercados, supermercados e tecidos e roupas, que são coisas que você demanda, né? Que você compra, sem precisar, muitas vezes assim, você fazer um parcelamento, conseguir um crédito para comprar aquele item, aquele bem, né? Então esse aí, até porque não teve nenhum fator aí que mostra uma uma desaceleração forte, significa que, e também porque a questão da sazonalidade, né, porque não teve nada aí que incentivou as pessoas a comprarem mais esse mês aí de junho, então significa aí que esses setores aí meio que estão mais ou menos na média, né, aquilo que era esperado, né. Patina um pouquinho para baixo ou sobe um pouquinho, mas nada de outro mundo. O que chama atenção são esses outros setores aqui que eu apresentei embaixo aqui no gráfico, que tiveram quedas mais acentuadas, como móveis eletrodomésticos, material de escritório, veículos e peças e material de construção. Esses são itens que você geralmente necessita de um parcelamento ou o crédito mesmo. Quando você vai comprar um carro, você parcela o carro. Quase ninguém compra um carro à vista. Uma geladeira, a mesma coisa. Você geralmente parcela aquilo lá em várias vezes. Quando a gente está falando de material de escritório, a gente está falando de notebooks, de equipamentos de informática, impressora e tudo mais. E material de construção também, né? Você quer reformar a sua casa, a não ser que seja uma obra um pouco mais tranquila, né? Aquele reparo pontual, mas se você for fazer uma reforma, mesmo até uma construção, você vai tentar parcelar aquele item, né? Porque a gente vê que esses setores são de itens mais caros, que dependem mais de financiamento de crédito na sua aquisição. E o que a gente tem? A gente tem uma Selic que está elevadíssima, né? A gente sabe que a Selic hoje está em 15%. Então, dificulta muito o custo de financiamento desses itens, né? A gente for parar para pensar, quando você financia um carro com Selic a 15%, fica muito caro a parcela desse carro. E até se você quiser comprar a prazo, né, no cartão de crédito, sem juros, porque a Selic está tão elevada, você vê as lojas oferecendo menos parcelas na hora de você fazer essa aquisição. Então, você não vai conseguir parcelar uma geladeira hoje em 10, 12 vezes. Você vai conseguir parcelar a geladeira, sei lá, em 5, 6 vezes. E 5, 6 vezes, às vezes, fica muito pesada aquela parcela no orçamento da família. Então, a gente vê aí que a queda maior, né, esses setores que tiveram mais queda foram justamente aqueles setores que necessitam mais de financiamento, que necessitam mais de crédito para aquisição daquele item, daquele bem. Então é a Selic na veia, dificultando, né, o comércio de bens de maior valor agregado, de valor mais caro. Então esse aí que é o grande problema que a gente está tendo agora, né? A Selic, ela tem várias maneiras de afetar a economia. Uma delas é diminuindo a renda, coisa que ainda não conseguiu acontecer ainda, porque mesmo com a Selic tão elevada, o emprego ainda cresceu, a renda sumiu, pelo menos nos últimos dados da PNAD, a gente está na mínima histórica, né, de desemprego, mas o outro lado que a Selic também pode afetar é justamente nesse custo de financiamento. E nisso a Selic está tendo um bom sucesso aí para conseguir afetar, porque você já vê aí que existe queda na compra de diversos itens, como automóveis, eletrodomésticos, notebooks, cimento e tudo mais. Então, para a gente fazer um breve resumo aqui do que aconteceu aqui no setor comercial nesse mês, a gente vê que o comércio apresentou aí uma queda de 0,1%, terceira queda consecutiva, preocupante não pelo fato de que junho já teria sido esperado uma queda, né, porque é um mês que você tem menos datas comemorativas para aquecer o comércio, então é um mês que você não tem muitos motivos para aquecimento do comércio em si, mas é preocupante porque nem em maio, que era um mês que você já estava esperando, né, um aquecimento, que é o Dia das Mães, a gente teve aí um aquecimento do comércio. Se a gente for pegar os itens de menor valor agregado, aqueles que você geralmente
compra no seu dia a dia, a queda não foi tão grande, a queda foi tipo, basicamente esses setores andaram de lado, né? Até porque a renda continua elevada, então você não tem nada que afete muitos setores, mas o preocupante são aqueles itens de maior valor agregado que tiveram maior queda, porque aí você depende de financiamento para comprar esses itens, e com a Selic tão elevada do jeito que está, você tem então uma dificuldade maior de conseguir parcelar aquilo mais vezes e de conseguir um crédito mais barato. Então, esses setores sofrem mais por causa desse aumento da Selic. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostavam do canal, para se inscrever. Se gostaram do vídeo, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa, quer comentar algo, comente aí no final do vídeo. E quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. Então, tá certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima!